Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Eu sou a Carol. e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos voluntários. Espero que vocês gostem bastante desse episódio. Tô aqui com as meninas para apresentar hoje esse episódio, esse podcast, esse episódio. Oi, gente. Meu nome é Sofia, eu sou aluna da 7ª etapa. Oi, gente, eu sou a Vitória. Ninguém me conhece, tô brincando. Eu sou vice-presidente do CA atualmente. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, dos trabalhos voluntários e como funciona, como que é a prática, quem consegue participar, quem não consegue, quais foram as experiências, né? Quer começar, Carol? Claro. A pergunta? Bom, a primeira pergunta que eu passo para vocês é o que motivou vocês a começar esse trabalho voluntário? A minha motivação, né, no caso, é que eu sempre via, por exemplo, eu tava indo pra algum lugar, eu via voluntários, eu falava, caraca, é muito legal isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu pensei, eu vou ser útil agora, eu consegui fazer alguma coisa. Então, essa minha motivação, é mais ajudar as pessoas mesmo. E também, querendo ou não, tem a parte da gente aproveitar a prática, né? Porque é ali que a gente também vai pegar a mão, vida real, entendeu? Então, o meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu comecei já desde novinha por conta dos trabalhos da escola, né? Que a gente, não envolvendo a parte médica, é claro, mas a gente ia em berçário, em asilo. Asilo, E isso era muito legal. Eu sempre gostei muito, sempre que não era obrigatório, a gente ia se quisesse. Mas eu sempre me inscrevi porque eu gostei muito do ambiente, de lidar com vários tipos de pessoa. Então, foi muito gratificante. E fazer a diferença, né? É. Porque, tipo, você sente que até nos mínimos detalhes, por exemplo, você falou do asilo, eu lembrei que na época que eu tava na escola, a gente sempre fazia uma entrega de Natal. E eles sempre, tipo, estavam precisando de coisas super básicas, tipo, um lençol de cama, essas coisas. E a gente via a felicidade deles de receber isso. Também teve a questão que a gente foi no asilo um dia e, tipo, todo mundo tava pedindo um lençol de cama, sei lá o quê. E teve um senhorzinho que pediu um helicóptero de brinquedo. Que bonitinho. Eu fiquei, ó. E ele ficou muito feliz quando ele ganhou. Aham. Então, tipo assim, tem essa parte de ser gratificante, Uhum. você fazer a diferença, sabe? Aham. E qual foi, assim, o trabalho voluntário que vocês fizeram parte? Tem mais de algum que vocês fazem parte atualmente, não fazem? Como que tá, assim, o ambiente de trabalhos que vocês conhecem? Então, eu não faço parte de um trabalho específico, mas eu já fui muito em creche das prefeituras, a questão dos asilos, a casa das pessoas especiais. Então, acho que tem vários tipos de ambiente e cada pessoa, querendo ou não, vai acabar se identificando com algum ambiente, cada voluntário. Então, acho que tem uma gama muito ampla de opções, né? Isso que também, além de ser gratificante, eu acho que permite cada um fazer o bem, né? Atualmente, eu não faço parte de nenhum grupo específico. Acho que eu faço parte de alguns e não faço parte ao mesmo tempo, porque eu vou realmente quando eu consigo. Uns que eu tava indo antes de voltar às aulas era o das tribos indígenas que tem em São Bernardo do Campo. Porque tem, né? E aí, essa acho que foi a mais diferente que eu fui, assim. Porque é um atendimento totalmente diferente mesmo, né? Sim. E também, assim, questão de ir na Sé, tem os médicos do ABC também que eu participei. Muito legal. Então, assim, são vários, né? Que as experiências são realmente bem diferentes. Sim. Porque você atende na Sé, é muita gente. Tipo assim, é fora do normal. Você vai atender num lugar que é, sei lá, uma comunidade que tem aqui perto no ABC. É um lugar menor, tipo assim, você consegue... Tipo assim, não tem uma gama, tipo assim, de muita gente, sabe? Então, o atendimento é diferente, acho que é isso. E falando ainda um pouco do ambiente, assim, como você já começou a falar das diferenças, tem mais algumas diferenças que vocês notam quando vocês vão para algumas áreas mais vulneráveis e para as áreas que tem grandes centros, como tipo creche e asilo, como vocês falaram? Alguma além dos que a tua falou? Eu acho que uma coisa que me pegava bastante é porque a gente não tem dimensão daquela situação estar tão perto da gente em algumas situações. Então, acaba que a gente pensa um pouco mais naquilo também. Eu acho que vai depender de cada lugar. É claro que um trabalho numa creche vai ser diferente de um trabalho na Sé. Cada um vai ter as suas necessidades do momento. Vão ser cenários totalmente diferentes. Até mesmo os horários, né? Porque na Sé tem muito trabalho à noite. Que eu acho também muito legal. Porque a gente morre de medo de ir. Daí vai um grupão. É bem Bastante legal. gente, Então, acho que vai depender de onde você tá, qual grupo você vai lidar. A principal diferença que eu vi realmente foi essa questão dos indígenas, né? Porque, você se enfia lá em São Bernardo do Campo e não tem fio onde você vai chegar. E quando você chega aí, você fala, olha, quando você faz o atendimento, né, normalmente,
você tenta ajudar ele no momento que ele precisa, mas você tem que orientar que ele tem que fazer um acompanhamento numa UBS, por exemplo. Que UBS que tem lá perto, entende? Tipo assim, ele vai ter que andar o quanto ele vai ter que andar pra chegar naquela UBS, naquele serviço, se ele precisar. Então, tipo assim, é entender exatamente o que a Sô falou. As necessidades são diferentes. E o trabalho voluntário, que a gente tá falando da área médica, né? Mas tem os trabalhos voluntários que não são. Por exemplo, Gi, você já participou da Hamburgada do Bem, né? E, tipo assim, o que você teve que fazer lá? Você teve que ficar brincando com as crianças? Foi uma experiência muito legal, assim. A gente chega, né? E a gente... o ideal ali é você adotar uma criança. Isso que eu acho muito legal. Porque tem muitas crianças que ali são carentes ou de alguma comunidade. E elas vêm, os pais levam as crianças. E você adota ela por um dia, então faz brincadeiras. E eu acho que o legal também é que depende de cada ação, né? E da forma que é feita. Mas no caso da Hamburgada, a gente fez muitas brincadeiras lúdicas com a criança. Sim. Então, sai um pouquinho daquele negócio de tela e deixa ela mais com aquelas experiências sensoriais e outras brincadeiras. Mais criança mesmo. Isso. Né? Que vão acabar estimulando a criança de uma certa forma, né? Fora que, assim, vira um dia gostoso para ela, que ela vai lembrar sempre, né? Na vida dela. Totalmente. Falando um pouquinho do voluntariado voltado para medicina, como que vocês acham que o voluntariado ajudou vocês a escolher uma especialidade médica? Se vocês já escolheram, ou se teve alguma influência ou não teve nenhuma? Quer falar? Posso falar um pouquinho? Vai. Eu acho que, pessoalmente, não em relação a escolher uma especialidade médica, mas eu acho que a convivência, né, com as pessoas, você lidar com o público, diferentes públicos, você perder aquele receio, né? Porque, por exemplo, desde o primeiro semestre você pode medir uma pressão, você pode fazer uma ausculta. Então, acho que isso ajuda bastante a questão da gente perder esse medo mesmo, né? Sim. E aí, eu acho que tem casos e casos. Pode ser que, por exemplo, tenha gente que gosta mais de lidar com criança, então siga mais para a área da pediatria. Tem gente que gosta de coisas diferentes, vá para uma área da emergência. Então, acho que vai variar de pessoa para pessoa, mas no geral, eu acho que ajuda muito na questão da gente lidar com as pessoas e praticar. É exatamente isso. É que, no geral, os trabalhos voluntários, eles vão ser mais para atender uma necessidade muito específica. Então, você está sendo... É que a palavra certa não é você ser a porta de entrada, né? Porque você não tá num PS nem nada. Mas é aquele momento que a pessoa vai chegar com uma queixa. Pode ser, tipo, uma criança. Sim. Pode ser um idoso. Então, tipo assim, escolher uma especialidade... É que eu não tenho uma especialidade definida ainda, né? Mas, por exemplo, existem trabalhos voluntários que são, por exemplo, do mês da mulher. E aí, você pode ver que se você vai querer lidar com a GO de alguma forma ou... Mas eu acho que ajuda bastante a excluir, quando é bem específico, assim. Sim. Sabe? E a questão das crianças também, né? Se você tá fazendo um trabalho voluntário que você vê que você... eu tô me dando super bem com as crianças. É uma área que eu gosto de atender. Que eu, tipo, tenho até mais empenho do que quando eu vou atender uma pessoa que é adulto, um idoso. Talvez você se jogue mais pro lado da pediatria, né? Com certeza. E os trabalhos voluntários a gente, às vezes, conhece por amigos ou na faculdade. Como que vocês chegaram a ter o primeiro contato? Com quem que vocês... descobriram que tinha aquele trabalho. Às vezes até por... na televisão a gente consegue ver, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, eles têm um marketing muito bom ali, né? Do trabalho que eles fazem, não só eles, a Unicef também. Mas esses outros trabalhos voluntários que são mais regionais, assim, como que vocês descobriram? Se vocês acham que a faculdade tem que estimular mais a gente, incentivar, ou não, a gente é bem incentivado? Como é que é? Então, quando você falou do Médicos Sem Fronteiras, ó, os Médicos Sem Fronteiras me deu um estralo aqui. Porque eu lembro que eu via na televisão e falava, isso é uma realidade muito longe. Tipo assim, nunca que eu vou conseguir fazer. E tipo assim, dá pra fazer mais perto, né? E eu conheci os trabalhos voluntários, assim, esses em específicos, por conta da minha irmã. Agora, como ela conheceu, aí já não sei. Mas aí ela, tipo assim, falou, eu vou fazer trabalho voluntário em determinado local. Eu falei, caraca, legal. Tipo assim, eu não sabia nem como funcionava. Tipo, pra mim, era impossível você chegar na rua e atender uma pessoa assim, entendeu? E então, foi basicamente isso. Agora, em questão, assim, da faculdade estimular mais, o que eu vejo é que muitas faculdades têm os próprios, assim, não que seja da faculdade, mas que os alunos de determinada faculdade criam um projeto, né? Que são os projetos que alguns são até bem conhecidos. Eu acho que, não que eu espero que a faculdade crie isso, mas acho que talvez um incentivo melhor de, tipo, falar, como tá a questão do voluntariado, sei lá, criar uma organização só para isso. Eu não sei se entra no quesito, mas tem aquele de viajar, que a gente tava vendo da IF.
Aham, Boiei, da da IF, né? Tem a IF também, mas tem tantos outros. Sim. né? Entendeu? E, tipo assim, são coisas que às vezes na faculdade a gente nem sabe que existe ou que é possível fazer dentro da faculdade. Sim. Então, acho que talvez falta da gente comentar, assim. Uhum. Mas existe, né? É mais de um aluno comentar com o outro. Sim. Eu acho que no meu caso, assim, eu via muito. Porque eu sigo algumas páginas no Instagram, então sempre estão divulgando. Aí tem, como a Tó disse, tem trabalhos perto, né? Que a gente acha que é muito longe, mas tem realidades muito perto da gente que a gente pode estar atuando. Mas eu acho que no meu caso seria mais a relação, tipo, um amigo vem, comenta pra mim que vai, eu falo, vou também. E aí a gente vai conhecendo cada instituição, cada grupo, e acaba que vai se aprofundando. Em relação à parte da faculdade, eu acho que faltaria uma voz mais ativa em relação a isso. Da divulgação mesmo, né? Tanto entre a gente, né? Sei lá, fazer cartaz, essas coisas, ou postar. Mas eu acho que seria bem legal, porque é um trabalho excepcional, né? Uhum. É verdade, tipo, a gente que. As pessoas que não fazem voluntariado, a gente vê pelo menos os médicos na rua. A gente fala, nossa, vai lá na sede de noite. A gente fica com receio, assim, tipo, ai, Meu Deus. supervisão. Porque é perigoso. É. Tipo assim, não Querendo é ou que... não é uma situação que você tá lá. Você não tá em São Caetano, né, gente? Exato. Você não iria Então, acho sozinho que- na noite na sede. Eu acho que a nossa faculdade, eu acho que deveria incentivar e explicar melhor pra tirar esse receio Sim. e esse medo, entendeu? Porque, querendo ou não, vai em um grupo grande, você é acompanhado, assim, você tem os amigos que você pode ir no metrô até, e chegar lá e tem um grupo grande. Então, acho que deveria ser mais, melhor explicado, assim, para as pessoas da faculdade mesmo. Entre os alunos mesmo, né? Como a Sô falou, essa divulgação nossa, acho que já que a gente participa tanto, a gente poderia Exato. divulgar mais também, né? Acho que Sim, isso com certeza. acaba sendo importante. Pode falar. Falando também desses projetos assim, teve algum em específico que vocês gostaram muito, assim, que vocês têm alguma experiência para contar pra gente? Como que foi? Meu, tipo assim... eu não vou falar que foi uma experiência, assim, mega positiva, né? Foi uma coisa que abriu muito os meus olhos. Teve o primeiro essa questão dos indígenas. Porque, primeiro, eu sabia que existia lá perto de São Bernardo. Tipo assim, não sabia que era do lado da minha casa, né? E essa questão, tipo, que me abriu os olhos foi porque realmente, como eu falei, de você orientar. Tipo, olha, sei lá, ele tá com cefaleia. Tipo assim, ele tem que fazer um acompanhamento com um médico na unidade básica de saúde. E aí você orienta e ele fica tipo, tá, mas qual que é a mais próxima que eu tenho que ir? Aí a mais próxima é tipo uma viagem pra eles, Sim. né? Então isso abriu muito meus olhos. Também teve uma que eu fui, que eu combinei com as minhas irmãs e tudo mais, coloquei no Google, era tipo 5 minutos da minha casa. E eu fiquei, meu Deus, esse lugar existe? Eu nem sabia que existia. E quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, é uma realidade que, tipo, tá do lado da minha casa e é uma realidade que eu não imaginava. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, não deve ter muita gente, porque não é possível, do lado da minha casa eu nem sabia que tinha, vai ter muita gente. E eu cheguei lá, a gente começou a atender e não parava. A gente teve que parar de atender, porque, tipo, senão a gente ia ficar o dia inteiro. E, tipo, tinha 300 pessoas, a gente conseguiu atender 150, porque não ia ter nem, tipo, medicamento pra dar, não ia ter como atender, os médicos também não estavam conseguindo ficar mais. Então, tipo, abriu meus olhos nesse sentido, entendeu? De que, às vezes, as coisas estão bem perto da gente, a gente nem sabe. Sim. Eu concordo com a Vitória 100%. Eu acho que uma coisa que me marcou bastante foi quando eu fiz um trabalho voluntário com os idosos, né? Porque, querendo ou não, eu meio que percebi que aquelas pessoas estavam não largadas, mas Não tinha um suporte não que você tava achava que deveriam exato. ter, né? Então, aquilo mexeu bastante comigo, porque qualquer coisa que você fazia, ou qualquer atenção que você dava, aquilo já mudava 100% com o dia deles. E, querendo ou não, em relação à parte médica, né? Mesmo nas auscultas, aferir a pressão desse grupo, tinham achados bem interessantes, por conta da faixa etária. Mas eu fui mais pelo lado emocional mesmo, que seria o acolhimento deles. Que a gente muitas vezes não pensa neles, né? Fala, poxa, as crianças, tudo mais, mas muitas vezes esquece dos idosos. Então, dar essa atenção para eles foi muito legal. Abre seus olhos, no sentido pessoal, né? No sentido pessoal. Eu lembro que quando eu era mais nova, o meu pai, ele sempre visitava um orfanato, que ficava perto da minha casa, né? Tipo assim, por conta da igreja. E eu lembro que toda vez que a gente saía, a gente sentava pra conversar e ficava, tipo, olha a realidade daquelas crianças. Tipo, eles não têm pai, não têm mãe, tipo...
Querendo ou não, é um orfanato. Nem todo orfanato é aquele 100% igual. Sim. Nem todos os asilos são 100%, né? Instituição de longa permanência, Isso, né? Mas isso. asilo. Não são 100%. Então, tipo, você sai com um pensamento de, tipo assim, acho que eu devo ser mais grato pelo que eu tenho. Tem essa reflexão pessoal, além da parte médica, Sim, né? com certeza. Entrando um pouquinho nas habilidades, assim, que você tem a prática, vai lá e tem a ausculta e tudo mais. Quais habilidades vocês acham que o voluntariado médico trouxe para... Não só o médico, mas o voluntariado no geral trouxe para vocês, além dessa prática e lidar com as pessoas e tudo mais? Eu penso muito na comunicação. Porque, pelo menos, todos que eu participei... Todos dão muita coisa. Mas a maioria do que eu participei, a gente separava. Tipo, existiam os alunos que faziam o começo da anamnese, ou uma identificação ali. Ia pro pessoal da enfermagem, que colhia, né? Os dados vitais, sinais vitais. Depois ia pro pessoal do internato, né? Falando de agora que eu participei estando no internato. Eu acho que ter essa comunicação é muito boa. Porque, às vezes, escrever uma observação que aquela pessoa julgou ser importante, daí você chega lá e pergunta, por que você achou que isso era importante? Tipo, porque nem sempre você vai ter a resposta na ponta da língua, entendeu? Sim. Então, acho que desenvolve muito isso de comunicação entre a equipe. Também tem a questão de você passar o caso pro médico, Sim. né? Que normalmente é assim que funciona. Tipo, você atende, você passa pro médico. E aí, se for um voluntariado que incentiva, tipo, a aluna a pensar bastante, o médico vai perguntar, tá, e o que você vai fazer diante disso? O que você daria? Então, tem essa questão também de passar o caso, ver se o seu pensamento tá certo. Acho que eu colocaria essas como as que mais deu para se desenvolver. Em relação à área médica, eu acho que, como a Vitória falou, acho que o raciocínio lógico em relação àquela prática é muito bom. Você acaba por pensar mais rápido, consegue passar um caso de maneira mais eficaz, né? Até os próprios exames você vai pegando mais praticidade. E numa relação, assim, mais pessoal, seriam as conexões com as pessoas. Tanto quem tá fazendo parte da equipe, porque você acaba fazendo um networking. Você cria um vínculo, né? E os próprios membros lá vão se incentivando para cada vez fazer mais. E também um aspecto pessoal, né? Porque você volta para casa, tipo... Além de valorizar aquilo que você tem, você consegue... Eu me sentia útil, assim, para a sociedade, né? Porque falei, nossa, hoje eu consegui fazer tal pessoa rir, ou tal pessoa gostou de ficar comigo, ouvir minhas histórias. Então, eu acho isso muito legal. Fazer um exame que é mais direcionado, por exemplo. Porque lá você não tem tempo, né? Você não tem, tipo, Sim. tempo de chegar com uma consulta normal, igual às vezes a gente tem algumas atividades que eles falam. É pra vocês treinarem anamnese e exame físico. Você não tem 40 minutos pra ficar com a pessoa, olha, eu vou fazer a ausculta disso, vou fazer as manobras do joelho pra ver se dá crack. Tipo assim, não tem como, entendeu? Então você tem que ser mais direcionado. Eu acho que isso treina um pouco o seu olhar, porque na hora que você vai passar pro médico, você não vai ficar falando, então, essa pessoa, ela tem, sei lá, qualquer outra coisa que não é importante pra essa história, entendeu? Sim. Sei lá, ele tá com uma tosse, mas ele tá com dor no pé outro dia. Tipo assim, você tem que ser mais direcionado. Acho que isso te treina um pouco também na hora de ser mais Prático, certeiro, E às vezes não é nem aquilo que ele tá querendo na hora, né? Ou ser, assim, ter alguma ausculta cardíaca, Sim. pulmonar. Ele quer ser visto, ele quer que alguém Exatamente. escute ele, né? Quer ser notado, quer ter o cuidado também. Eu acho que teve uma experiência muito marcante, assim, que eu tive... Que não foi nem assim... A gente perguntou pra pessoa se ela queria ajuda, se ela estava precisando de algum amparo ali médico. E ela falou assim, não, eu quero ser escutada, eu quero conversar, eu quero, sabe, bater um papo ali. Tava precisando de um prato de comida. A gente deu um prato de comida pra pessoa, ficou ali, conversou. Conheceu histórias diferentes também, né? Acho Sim. que essa é uma coisa muito gostosa que o trabalho voluntário traz pra gente também, né? E às vezes a pessoa nem chega e só fala, eu quero conversar. Tipo assim, ela fala, eu tô... sei lá, me sentindo meio cansada, prostrada. Mas é porque na minha casa, eu cuido sozinha da casa. Enfim, você acaba, tipo, pegando, assim, nas nuances do que ela vai falando, Sim. né? E aí vai da pessoa ter o feeling de sentar e conversar mais. Eu já vi em trabalho voluntário. Nunca me aconteceu, assim, de uma pessoa não vir com um sintoma específico, né? Mas eu já vi, tipo, na mesa do meu lado, a mulher chegava e, tipo, começava a contar. Ela, tipo assim, ela começou a falar e ela ficou. A pessoa ficou quase o trabalho voluntário inteiro conversando com ela. Porque, tipo, ser voluntário é isso, não é só você realmente... Às vezes a pessoa realmente não vai por um atendimento médico, né? Como você falou. E eu vi, você falou, por exemplo, que tinha alguns voluntariados que você passava pro médico, caso. Em todos os voluntariados que você foi, era esse esquema que você ia e fazia anamnese, passava pro preceptor, ele sempre estava ali, sempre tinha um médico, assim, responsável pelo grupo? Nesses que eu fui, agora que eu tava perto do internato ou no ciclo clínico, é assim.
A gente recebe, faz as perguntas que a gente acha, o exame físico, e passa pro preceptor, pro médico que estiver no dia. Mas teve uns que eu fui que, tipo, eu era a pessoa que colhia anamnese, porque eu tava, tipo, no segundo semestre. O que eu ia fazer? Eu não sei colher uma anamnese, tipo, identificação, essas coisas. Então, fora isso, aí eu tinha que passar pro outro aluno que passava pro médico. Entendi. Mas, normalmente, quando é médico, assim, a depender do semestre que você tá, funciona dessa forma, né? Aí, mas eu também já fui involuntária que eu fui palhaça, né? Tipo, pra brincar com as crianças. É. Então, tem essas variáveis, assim. Mas, normalmente, é pro médico, assim, que a gente passa. E tem uns médicos que eles gostam de incentivar você. Então, ele fica te perguntando... Tipo assim, a primeira vez, eu tinha ido em um que eles não perguntavam, tipo, o que você acha? Eles só falavam, tipo assim, passa isso pra ela. Prescreve, traz que eu carimbo e você pega o remédio ali e dá pra ela. E aí, tipo, eu falei, nossa, então, tipo, meu trabalho é realmente passar o caso pra ele. Sim. Eu sou, tipo, paciente passando as coisas, né? Falando o que ele precisava ouvir. E aí, teve um dia que eu cheguei e eu falei, então, a pessoa tá com determinada coisa, tá. Ele, e o que você vai fazer? Eu gelei na hora, eu fiquei... o que eu vou fazer? Eu não sou nada. Aí, tipo assim, você acaba se preparando, sabe? Sim. Mas querendo ou não, isso até que é um treinamento, né? De passar o caso. Porque até nisso a gente tem os termos técnicos pra saber. Uhum. E você vai ser direto na história do paciente. Porque às vezes o paciente fala um monte de coisa que não tem nada a ver com a história que ele tá... Não é necessário, né? Não é necessário, exatamente. E também tem coisa que às vezes a gente tá passando e o preceptor médico, né, vira e fala, mas e determinada coisa? Eu fico, não perguntei. Esqueci. Tô indo lá perguntar de novo, tá bom? Você quer perguntar mais uma coisa? Que eu já pergunto de uma vez. Então, tem esse treinamento mesmo, sabe? Você treina o seu raciocínio, o jeito que você vai passar o caso, né? Sim. E já que a gente tá falando dessa parte de passar também, vocês sentem a forma, assim, de conciliar o estudo também, de ver... De conciliar tanto o estudo quanto o trabalho voluntário? Dá para conciliar, não dá? Se vocês acabam se comprometendo naquele trabalho e às vezes você fala assim, meu Deus, tem isso para fazer, tem outra coisa para fazer também. Como é que é para vocês? Olha, eu acho que vai muito da organização da pessoa. Se ela se planejar, ela consegue 100%. Porque é só ela pesquisar a fundo, tem trabalho voluntário praticamente todo dia. E são para lugares diferentes, tem tipos diferentes de opções. Grupos de pessoas diferentes, né? Exato. Tem carga horária também diferente. Então, vai muito da opção de cada um, de como se organizar em relação àquilo. No meu ponto de vista, é super possível conciliar os estudos com o trabalho voluntário. É só uma questão de organização mesmo. Eu ia falar... Quando você fez essa pergunta, eu tava pensando... Porque eu ia falar que... Tipo assim, vai só se você realmente estiver com a cabeça pra ficar naquele lugar. Mas é quase que impossível você ir, tipo, pensando em outra coisa, sabe? Você normalmente se entrega muito. Então, acho que é super possível. É claro, né? Se você acha que, tipo assim, você não vai conseguir, vai ficar com pressa, não vai fazer direito, é melhor que não vá. Mas normalmente você se entrega bem e, tipo, dá pra conciliar muito fácil. Se você é uma pessoa que gosta do trabalho voluntário, você vai até esquecer o que você tem que fazer. E querendo ou não, os trabalhos, pelo menos o médico nas ruas, assim, você não tem um compromisso todo dia. Você vai quando você tem disponibilidade. Sim. Então, às vezes, você se prepara, você se programa para aquele dia. Eu vou ajudar, vou ficar de horas até que horas. E aí, você não tem tanta essa pressa, assim. Um dia que você vai, não tem prova. Então, é bem tranquilo, né? Eles marcam com antecedência, normalmente, né? A menos que seja um caso muito assim, tipo, gente, amanhã eu tenho uma ação e... preciso de gente, mas normalmente eles avisam antes, né? Sim. E vocês acham que o trabalho voluntário de vocês sendo voluntárias, vocês acham que isso faz diferença para quem vocês estão atendendo a população-alvo ali? Eu acho. Qual a opinião de vocês? Quer que eu comece? Vou começar. Eu acho que faz total a diferença, né? Porque, como a Vitória falou, tem gente que vai lá só para ser escutado. Então... eu sinto que algumas vezes que eu fiz trabalhos voluntários, eu sinto que aquilo acabou marcando um pouco na vida da pessoa ou deixando o dia dela melhor. Eu acho que é muito bom fazer essa diferença, né? Você pensar, tipo, tô ajudando uma pessoa que eu não conheço, sabe? Você vai lá, realmente você se entrega. Tem diversos ambientes que você pode trabalhar, que você pode ver o que você mais gosta, né? Que você mais tem a prática. Então, acho que as pessoas ficam extremamente gratas com aquilo que a gente faz. Vou dar um exemplo aqui que a gente tem, por exemplo, no final do ano, montar sacolinha de Natal. Eu acho já é muito legal você, né?
tirar um tempo, um dinheiro seu para você ir lá comprar os itens que as pessoas estão precisando. Mas você fazer essa colinha, levar para as pessoas, ver a reação delas, isso é muito legal. Eu incentivo todo mundo a fazer isso pelo menos uma vez na vida, porque você sabe que você está fazendo bem, mas às vezes a gente não tem dimensão do quanto aquilo vai deixar o dia daquela pessoa mais feliz, sabe? Eu concordo com a Sô. Só que além, tipo, da parte que é mais pessoal, né? De que você faz a diferença realmente, o que eu vejo é que muitas pessoas, elas não entendem, tipo, a seriedade do que elas estão sentindo. Teve uma vez que eu tava fazendo o atendimento, né? E a pessoa tava claramente com muito desconforto respiratório. E era essa a queixa dela. A gente foi escutar, tipo, não dava pra ouvir nada. Tava, tipo, totalmente, tipo assim, condensação pura ali. E daí eu falei assim, meu, não é possível, acho que eu tô escutando muito errado isso. Aí eu já fui chamar um médico, mas, tipo assim, era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo. Então eu ficava, tipo assim, meu, na primeira ele vai escutar e vai falar que eu tô errada, certeza. Ele ficou mó tempão lá, e ele, tipo assim, ele reavaliava, chamou outro médico. E, tipo assim, a gente pegou essa pessoa, tava, tipo assim, numa DPOC muito avançada. Tipo assim, ela não tinha noção de que ela tinha que fazer um acompanhamento pra, tipo, tentar resolver, sabe? Ela não tinha noção de que ela tinha que ir no pronto-socorro com alguns sintomas. Então, tipo assim, a gente percebe que algumas pessoas, elas não têm tanto essa percepção. Dá pra fazer a diferença nisso também, a questão da orientação, sabe? Tem muitos projetos que são pra orientar a questão de higiene básica. Coisas que, tipo assim, pra eles são... Tipo, vou comer uma fruta, pra que eu vou lavar a fruta? Sim. Entendeu? Não entende o porquê disso. Não é sempre, mas tipo, tem gente que não entende realmente, sabe? Então, dá pra fazer a diferença nessa parte de orientação, né? É isso. Eu acho que, pra gente finalizar, assim, que mensagem que vocês podem deixar pro pessoal que quer fazer parte de trabalhos voluntários e tem, assim, esse receio de ter esse contato? Se vocês acham que é melhor a pessoa entrar, sei lá, em semestres mais avançados ou logo de início, que conselho que vocês podem dar para as pessoas? Eu falaria pra pessoa entrar, tipo, independente do semestre que você tá e independente se é um trabalho voluntário que é médico, né? Primeiro, por tudo que a gente falou, que é muito gratificante, mas levando mais pro lado da medicina. Se você entrar no primeiro semestre, você vai ter o que fazer, entendeu? Nem que seja carregar caixa com remédio, nem que seja sentar pra conversar, organizar as pessoas, ajudar o pessoal da enfermagem fazer os sinais vitais. Se você entrar no 12º semestre, você também vai, porque aí você pega a mão como se você fosse médico, porque eles te consideram como um médico lá, né? Você acaba trabalhando mais com os médicos, então independente do período que você for entrar, vai ser uma coisa que vai te agregar tanto na questão de conhecimento, assim, de você desenvolver suas skills, como na parte pessoal, né? Eu acho que independente do semestre é válido. Eu concordo com a Vitória. Eu aconselharia a começar logo de cara no primeiro semestre, porque, querendo ou não, como você falou, a gente sempre vai ter uma função, e só de você estar naquele ambiente vendo o pessoal fazer, eu acho que já aprende muito, né? Você tá com os médicos, com os enfermeiros, com o pessoal acima, de etapas acima, eu acho que você já consegue muito conhecimento lá. E a questão pessoal também é muito bom, faz um bem imensurável pra gente. E a gente acaba levando essa evolução para a prática médica também, da forma que a gente vai lidar com os nossos pacientes. Alguma coisa você vai aprender fazendo um trabalho voluntário. Na questão da parte médica, por exemplo. Teve uma vez que eu tava já no internato, né? Tava ajudando a atender. E aí chegou uma menina da primeira etapa, tipo assim, ela era mais velha que eu. Então eu julguei que ela era, tipo assim, formada já, enfim. Aí ela chegou e ficou olhando, né? Eu fiquei, doutora, tá tudo bem, né? Ela falou assim, não, sou do primeiro semestre, eu só queria ver. Aí eu, tá. Aí, tipo assim, ela tinha curiosidade de como fazer a ausculta, porque no primeiro semestre não tinha ensinado ainda. Então, tipo assim, você vai conseguir aprender alguma coisa ou vai ensinar alguém outra coisa, né? Sim. Então tem essa parte também. Acho que a parte, como vocês bem colocaram aqui, essa parte humana também, né? Que a gente consegue ter o contato, conhecer pessoas de outras realidades e falar assim, puxa, eu tô conseguindo ajudar essa pessoa, eu tô conseguindo trazer o bem para ela. Fiz o dia, ou fiz o momento ali que eu consegui atender ela. Fiz uma parte do dia dela, né? Então, acho que isso acaba sendo gratificante. E a medicina é isso, né? A gente fala muito da parte médica, de que eu vou aprender isso, vou aprender aquilo. Mas a medicina é lidar com o ser humano. Sim. E que você tem que ter esse tato, sabe? Eu vejo que muitos médicos falam que, às vezes, quando a gente tá muito, assim, com a nossa profissão, muito lá na frente, a gente acaba perdendo esse tato humano, né? A gente chega, atende, tchau, e é isso. Não, tipo, faz só o nosso trabalho, não um trabalho mais humano. E eu acho que isso ajuda a manter isso aceso em você, sabe? Seja fazendo na primeira etapa, no 6º ano, ou quando você já é médico formado lá na frente.
E te cria uma rotina, né? Se você faz agora, tipo assim, quando eu comecei a fazer, eu ficava pensando, quando eu for médica, eu vou estar ali, entendeu? Tipo assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali. Então, eu acho que é uma coisa bem legal, sabe? Pra ativar essa parte humana em você. Exatamente. Bom, meninas, quero agradecer vocês por participar hoje aqui do episódio. Agradecer também a Escola da Indústria Criativa aqui da USCS. E fiquem ligados nos próximos episódios, tem muita coisa nova vindo por aí. Beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente.